sou a Paula do Responde Aí. Bora bater um papo hoje sobre modelagem envolvendo o circuito RLC? Então, vamos lá. Bom, essa modelagem ela é muito comum, tá? E vai envolver circuitos elétricos da seguinte maneira. A gente vai ter um indutor envolvido, né? Vai ter um resistor e um capacitor. Esse circuito RLC, ele é a mistura do circuito RL e do circuito LC. A gente vai ver como é que vai ficar isoladamente, né, o RL e o LC, e depois a gente vê todo mundo junto formando o RLC. O que a gente vai usar aqui para conseguir montar as equações vão ser as leis de Kirchhoff, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente está vendo aqui o circuito em série, que é o LR. Então ele é dessa forma, eu já coloquei aqui uma colazinha, não consigo nem vou esconder a cola. O circuito é dessa forma, então a gente tem o L que é o nosso indutor, tem o R que é o nosso resistor, né, apresenta uma resistência, e esse Ezinho, ele é a função da tensão que passa pelo circuito. Então a EDO correspondente a esse circuito é dessa forma, é L, DI. DI é a corrente, tá? O I é a corrente, então derivada da corrente com respeito ao tempo, mais R vezes I de T, que é a corrente, igual à função da tensão. Perceba que essa função é uma função corrente, é uma função com respeito à corrente. Isso é muito importante prestar atenção, tá? Então, beleza. Próximo circuito é o circuito RC. Então, ele é dessa forma, a gente tem um capacitor e um resistor, além da função da tensão que vai envolver tudo isso. E a equação é dada por essa fórmula aqui. Vai ser R dQ dt e 1 sobre C Q de T igual à função da tensão. Perceba que tanto no outro caso, tá? O R pode ser uma função ou não. E o C também, assim como o L. Então, essa função aqui, perceba que ela é uma função da carga, o que é diferente do que a gente tinha antes, que era uma função da corrente. Mas a gente tem uma relação, tá? Entre a corrente e a carga que você vai ver já já. Vamos juntar os dois agora, o RL e o RC. Olha só, nosso circuito é dessa forma. A gente tem aqui um indutor, tem um resistor e tem um capacitor. Esse vai ser o nosso objeto de estudo hoje. A equação é justamente juntar os dois anteriores que a gente viu. Então, vai ficar o L dI dt, o R I de T e 1 sobre C Q de T igual à função da tensão. Só que, agora vem qual é a relação entre a corrente e a carga. A corrente é a derivada da carga com respeito ao tempo, né? Então, como é que vai ficar essa equação? Vou substituir aqui em cima. Onde é I, eu vou colocar o dQ dt. Então, aqui também vai entrar o dQ dt e aqui também. Com isso, eu vou ficar, olha só o primeiro termo. Aqui eu tinha a derivada de I, então agora eu vou ter a segunda derivada de Q com respeito a T. O segundo termo eu vou substituir I por dQ dt. Então, fica desse jeito. E o outro fica normalzinho, do jeito que já estava. A nossa equação é essa aqui, beleza? Essa é a equação do circuito, a EDO do circuito RLC. E agora, não sei se você está lembrado, mas lá em MHS, primeiro eu vou botar aqui o exemplo. Quando E de T é igual a zero, as vibrações elétricas do circuito são ditas livres. E aí a gente vai ter uma EDO de segunda ordem homogênea, né? Quando isso aqui está igualado a zero. Show! Lembra lá de agora sim, lembra lá de MHS, quando a gente tinha visto essa equação? Tinha umas classificações para o sistema sobre ele ser amortecido, superamortecido ou subamortecido. Aqui também vai ter, porque é bem parecido, tá? É questão de organização, só mudar algumas coisas que fica no mesmo formato. Vamos ver então como é que é essa classificação. Aqui a gente está assumindo agora, para essa classificação a gente vai assumir que o R é diferente de zero, tá? Então, a equação auxiliar vai ser essa, a gente substitui, né, essa segunda derivada por R ao quadrado, a primeira por R, e quem era a função fica nada aqui. Caso o delta dessa coisa aqui, o delta dessa equação aqui, seja igual a zero, isso implica que R ao quadrado menos 4L sobre C é igual a zero, e o sistema é classificado como criticamente amortecido, tá? Se o delta for maior do que zero, tá implicando nisso aqui, né?
Ele vai ser super amortecido. Quando o delta é maior que zero, R ao quadrado menos 4L sobre C é maior do que zero, que é justamente o delta, tá? Isso aqui, eu tô só escrevendo quem é delta. E quando o delta é menor do que zero, isso aqui vai ser menor do que zero e o sistema é classificado como subamortecido. Beleza. Agora, isso aqui é tudo a gente viu, considerando o nosso R diferente de zero. Agora, isso aqui é uma observação. Quando E de t é zero, ou seja, você tem uma equação homogênea, tá? Uma ADO homogênea, e o R for igual a zero, ou seja, deixa eu botar um pouco mais para baixo. Se o R também for zero, ó, esse termo aqui some e fica só os dois aqui das pontas. Então, isso vai ser... A gente diz que o circuito é não amortecido e a resposta do circuito é harmônica simples, tá? Por hoje é só. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.